Aê, pessoal, vamos ter um brasileiro no Games. Mas o que isso significa? Será que ele tem chance de ir bem no Games? Qual a importância disso pro CrossFit no Brasil? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se essa greve aí dos caminhoneiros está afetando a vida de vocês, está atrapalhando? Toquei nesse assunto aí porque não sei se vocês viram, as provas dos regionais aqui do Brasil, elas deram uma modificada porque os equipamentos não chegaram a tempo, né? E aí teve uma questão aí que assim, perguntaram, pô, mas será que o Pablo tem chance de ir bem nos games e tal, pela performance que ele teve? Então a gente tem um detalhe importante que é, como as provas do regional aqui ficou diferente dos demais regionais, então a Linda foi meio adaptada, então principalmente a Linda, né? A corrida que era para ser na esteira foi em volta, tinha um percursozinho lá que saía do ginásio e tal, mas principalmente a Linda, que ao invés de fazer supino, bench press, trocaram por push press, né? Mas aí o que acontece? Que a gente não consegue mais ter uma comparação exata de todos os workouts pela performance. A gente não consegue medir exatamente quanto uma Linda prejudicaria ou deixaria a performance prejudicada para os treinos seguintes, ou, por exemplo, o quanto um treino com push press favorece os brasileiros ou o pessoal que fez o regional aqui da América Latina ter um resultado melhor. Então, a gente não tem como botar isso numa balança, ou a gente não tem como comparar. Diferente dos workouts que é 100% igual, todas as provas foram 100% iguais, então a gente consegue comparar. Pô, o Matthew Fraser fez X tempo, eu fiz 20 segundos abaixo, beleza. Por quê? A gente sabe que todas as outras provas foram as mesmas. Agora, quando a gente muda uma prova, a gente não consegue. Por quê? Por exemplo, numa Linda, né? Se alguém já treinou supino aqui, até exagerar, você fica com o peitoral aqui tudo doendo por alguns dias. Então, de repente, quem não está muito acostumado com supino ou com bench press, que não é um movimento tão tradicional de CrossFit, pode ser que depois de uma Linda ficasse com essa dor aí no peitoral. E aí, se a gente for ver todos os workouts subsequentes lá que teve, workout 3, 4, tudo tinha alguma coisa de ombro, seja um handstand push-up, handstand walking, um thruster, um snatch. Talvez não tivesse o peitoral, né, com um movimento primário, que a gente chama na biomecânica, mas como um músculo estabilizador de movimento, né? Então, para a gente estabilizar uma barra aqui em cima da cabeça, por mais que a gente não esteja usando o peito como motor primário, a gente está usando o peitoral para ajudar a estabilizar esse movimento. No handstand push-up é a mesma coisa, no snatch. Então, a gente não tem como avaliar isso. Ou como, por exemplo, de repente, o fato do push press ser um movimento que é muito mais frequente, muito mais usado no CrossFit, de repente isso facilita os outros workouts. Então, por exemplo, como é um movimento que é mais tradicional, então o atleta já sabe onde ele para, onde ele descansa, quanto tem que fazer na série para não fadigar muito e tal, sabendo que ele vai fazer os outros workouts nos próximos dias. Então, de repente, ele já dá uma preservada, ele já sabe onde ele tem que parar e tal. E aí, os próximos workouts acabam ficando mais fáceis, quer dizer, ele tem um resultado melhor do que ele teria se ele tivesse feito a Linda. Então, não tenho muito como a gente comparar o resultado desse regional do Rio com os outros regionais. A gente até pode comparar workout, os que foram iguais, mas a gente tem esse fator aí que influencia, a gente não tem como negar que não vai influenciar, e pode ser que os resultados foram acima ou abaixo do que poderia ter sido, né, se não tivesse mudado. E aí, por esse motivo que não tem como a gente pensar muito se a performance do Pablo lá nesses workouts ou nas provas dos regionais, mesmo as provas que foram iguais, se a gente comparar, jogar o tempo dele com o tempo do Matthew Fraser ou jogar o tempo dele com o Sean Tweedy lá que ganhou antes, a gente não tem como falar assim, não, realmente, se os dois estivessem lá, seria esse tempo, porque as outras provas aí talvez influenciam o resultado, tá bom? A outra coisa que falaram aí também da performance do Pablo
Pô, o cara se classificou em último pros regionais e conseguiu ganhar. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu gosto de falar de periodização, sabe que é um negócio que eu acho que é fundamental para quando a gente vai tá falando de treinamento competitivo de CrossFit. Então, se você já viu alguns vídeos antigos, você sabe que eu falo de uns negócios que chama pico de performance. De repente, eu não sei quem é o treinador dele, como é que foi feito o treino, mas pode ser que às vezes ele não estava jogando o máximo de performance no Open, né? Pensando em gráficos, né? Vamos pensar em gráficos. Então, de repente, ele jogou um pico um pouquinho menor no Open de performance para dar uma caída e de repente jogar o pico máximo dele lá nos regionais, porque é o tudo ou nada dele. Não tenho certeza, não sei se foi isso mesmo, mas é uma coisa que poderia ter acontecido. Então, ele não tem uma performance tão boa no Open, porque ele não estava no máximo da performance dele, porque talvez não fosse programado para ele estar no máximo ali. Porque talvez o treinador dele esperasse que ele conseguisse uma classificação para os regionais e a periodização dele estava feita para ele voar no Open. Ou voar nos regionais, desculpa. Então, e que é isso que aconteceu, né? A gente pode ver aí. Tá, então, pode ser um fator de periodização, fez isso, ou pode ser simplesmente assim, pô, o cara deu sorte, porque na verdade ele só se classificou na última vaga, mas porque teve gente que estava classificado individual, foi por time, teve gente que desistiu, que não conseguiu ir, se machucou, alguma coisa assim, e aí ele deu sorte que as provas favoreceram ele e ele ganhou. Pode ser também, né? Não dá pra afirmar 100% de certeza que se ele tivesse sido melhor no Open, ele tivesse melhor classificado no Open, aí os regionais ele não ia ganhar. A gente não sabe, né? Sempre quando a gente fala nessas coisas de performance, é meio que não tem uma certeza, não é uma ciência exata, né? Mas aí as outras questões, o que isso significa, né? Ele conseguiu uma vaga. Pô, se a gente pensar, a CrossFit Brasil abriu aqui no nosso país em 2009, isso quer dizer, a gente já está com quase 10 anos de CrossFit no Brasil, então eu acho que já deu muito bem tempo dos treinadores ajustarem a mão, entender como é que funciona o esporte, entender como é que faz a preparação física para o atleta competir em alto nível, ser um atleta de ponta. Então eu acho que é natural, isso foi uma coisa que foi natural. A gente teve esses 3 últimos anos, ou 2, 3 últimos anos, que teve os super regionais, que não tinha mais o regional da América Latina, então os brasileiros eles iam competir lá nos Estados Unidos contra os americanos, que pode ter sido ruim porque não tinha uma vaga garantida para a América Latina, mas pode ser que tenha sido muito bom, porque muitos brasileiros foram lá, muitos brasileiros competiram com os americanos top, e aí você competir com um cara top, né, você consegue perceber o quanto você está distante, o quanto você tem que se dedicar mais. Principalmente em CrossFit, a gente vê isso aqui, né, no dia a dia. O treino, ele evidencia quem está melhor sempre, né? Então, você treinou, aí você sabe que você tem um amiguinho que é melhor que você viu o tempo dele, você tenta se puxar um pouquinho mais. Treinar junto com as pessoas é uma característica do CrossFit, né? De ajudar a gente a ir melhor, porque uma pessoa acaba puxando a outra, né? Alguém que é melhor consegue puxar quem não é tão bom assim. Então a gente consegue subir o nível treinando junto com amigos ou com pessoas que são melhores que você, né? E é isso que acontece, assim, o fato de você treinar em região, treinar com os americanos e ter essa possibilidade, o esporte tende a crescer mais, o nível tende a crescer mais, né? E como que essa classificação dele pode ajudar o Brasil no CrossFit? Nesse sentido aí, de que ele vai treinar com os atletas top, os melhores do mundo, e ele vai ter uma noção exata de o quanto ele precisa melhorar, Ele melhorando, os outros brasileiros vão querer correr atrás dele, né? Porque ele vai ser a referência agora. Então, como é que o cara tá de snatch? Tem que correr atrás da carga dele. O cara tá fazendo 5K em 19 minutos. Tem que correr para chegar em 19 minutos, 18, bater ele. Então ele começa a virar uma referência para os outros atletas também. Então, mesmo nas competições locais aqui no Brasil,
TCB ou seja lá qual competição que ele participar, Monsters, o pessoal vai ficar de olho nele para tentar bater a performance dele. Então isso também vai ajudar o esporte a crescer. E aí a gente tem um outro detalhe importante, é que tendo um brasileiro classificado para o maior campeonato de CrossFit do mundo, isso pode ser que gere uma atração da mídia, né? A mídia fala, pô, um brasileiro classificou, vamos dar mais atenção a isso. Dando mais atenção da mídia, né? Canais cobrindo, canais noticiando essa informação, talvez gere interesse de mais pessoas a praticarem CrossFit. Então, mais pessoas praticando, a chance de aparecer mais atletas é maior também. Então, isso também faz o esporte crescendo. Bom, mas e aí? Eu quero ouvir de você. Escreve aí embaixo o que você achou, você curtiu a classificação dele? Acha que ele tem alguma chance no Games? Acha que ele tem chance de subir no pódio? Tem chance... Não, só tem chance de ficar entre os 10 primeiros, entre os 20 primeiros? Escreve aí, vamos fazer um bolãozinho aí, vamos ver quem acerta aí. A gente volta nesses comentários lá em agosto, para ver quem acertou. Beleza? Se tiver qualquer dúvida aí de CrossFit ou de treinamento, também escreve aí embaixo, comenta aí, assim que puder eu respondo vocês. Joinha se curtiu, joinha pra baixo se não curtiu, aí se não curtiu, escreve aí o que você não curtiu, o que eu poderia melhorar aí nos vídeos. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, por hoje é só e valeu!